Olá, boa noite a todos, que alegria, estamos juntos mais uma noite. Terça-feira, 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e com muita alegria estamos aqui iniciando a nossa noite, cumprimentando os amigos que vão chegando, os benfeitores que fazem parte da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles amigos que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Amigos, hoje nós vamos transmitir somente pelo Facebook. Hoje a nossa transmissão será somente pelo Facebook. Pedimos desculpas, mas por problemas técnicos, hoje a nossa transmissão será somente pelo Facebook. E, posteriormente, será postado o nosso encontro no YouTube, no nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Mas, amigos, faltam 4 minutinhos para iniciarmos o nosso estudo do Evangelho. Lembrando, boa noite, Vera Lúcia Soares, seja muito bem-vinda. Lembrando que o nosso estudo do Evangelho, ele tem 3 objetivos. Primeiro, estudarmos a mensagem do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Prepararmos os trabalhadores da nossa casa para a reunião que virá logo a seguir, que é a reunião de vibração e irradiação, e prepararmos também aqueles que serão assistidos através dessa reunião. Lembrando que a reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento, ela não é ao vivo, é à distância. Boa noite, Gleice Luz, seja muito bem-vinda. Amigos, amigas queridas, tão especiais, que fazem parte dessa nossa família do SEAC de Olambra. Nós vamos abrir aqui um livro de mensagens para que a gente inicie a preparação espiritual do nosso ambiente, mas dando boa noite também para a nossa querida Anne Eliane. Seja muito bem-vinda, Anne. Lembrando a quem está chegando, hoje a transmissão será somente pelo Facebook. Infelizmente, em função de problemas técnicos, nós não vamos conseguir transmitir pelo Instagram, então será somente pelo Facebook. E depois, aqueles que desejarem, poderão ver o nosso encontro gravado lá no nosso canal do YouTube e do Telegram. Mas abrimos aqui na mensagem 77 do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, o título da mensagem: Sofrerás perseguições. Paulo escrevendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vejam o que Paulo fala. Ele não diz aqueles que quiserem viver dentro dos ensinamentos do Cristo que vão ter facilidades. Ele avisa isso ao seu amigo Timóteo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vamos ver os comentários de Emmanuel. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo,
Se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defende contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Então, amigos, a mensagem do benfeitor prossegue, falando que nós, que buscamos vivenciar os ensinamentos do Mestre Jesus, padeceremos perseguições. É o que Paulo alerta, porque mesmo, às vezes, dentro da própria família, nós somos incompreendidos. Mas isso não é motivo para desanimarmos. Ao final ele diz: atende ao teu ministério, onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus, na terra, sofrerá perseguições. Boa noite, Marta, verso rosa, seja bem-vinda. Amigos, vamos orar. Agradecer ao Senhor da vida a oportunidade de nos reunirmos mais uma noite, com gratidão a cada emissário do bem, aos benfeitores que fazem parte da equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes. Nós vamos iniciando mais esse encontro, pedindo que Jesus nos ampare, que abra o nosso entendimento, que toque os nossos corações. E por tudo, Senhor, nós agradecemos. Sê conosco, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Queridos amigos, amigas tão especiais que estão sempre conosco, mais uma vez lembrando a vocês que estão chegando, hoje, por um problema técnico, nós faremos a nossa transmissão somente pelo Facebook e, posteriormente, a nossa gravação será postada no nosso canal do YouTube. Cumprimentando também aqueles que vão nos assistir depois, mantenham-se também confiantes e abrindo os corações para compreender a mensagem do Evangelho Divino. Nós estamos no nosso estudo do Evangelho, no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E hoje nós vamos ver uma mensagem trazida pelo Espírito Vicente de Paulo. Essa mensagem ela foi dada em Paris em 1858. E o benfeitor Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, ele, no item 12 do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazendo uma mensagem para orientar aqueles que ali se encontravam, uma mensagem que é atual e que serve para todos nós que nos professamos espíritas cristãos. O benfeitor, através de algum daqueles médios sérios e responsáveis que faziam parte da equipe de Allan Kardec, ele traz a mensagem dizendo: sede bons e caridosos, essa a chave dos céus.
chave que tendes em vossas mãos. Toda eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Para aqueles que nos acompanham no domingo, na segunda, na terça, pode até parecer que é sempre a mesma mensagem, uma mensagem repetitiva. Ontem nós falamos amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, e agora o benfeitor amigo fala que devemos amar uns aos outros. Nós já ouvimos isso tantas e tantas vezes, mas será que nós já conseguimos colocar isso em prática? Por isso que eu já falei em encontros anteriores que quando nós ouvimos essas mensagens, parece que são mensagens muito longas, mas o objetivo realmente é esse, para que num determinado momento a gente tenha aquele despertar, porque nós somos espíritos ainda lentos para tomarmos decisões, para mudarmos a nossa forma de ver a vida. Então vejam o que o benfeitor Vicente de Paulo, ele diz: sede bons e caridosos, essa a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Porque não vai ser o outro que vai ser caridoso por mim, não vai ser o outro que vai ser bondoso por mim. Eu é que vou abrir essa porta através das minhas atitudes, da forma como eu agir. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Prossegue ele: não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Vejam, amigos, ele, Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, nos traz essa mensagem dada em Paris, em 1858, alertando, orientando como que nós, espíritos imortais, como que nós, ao deixarmos o nosso corpo físico, ou mesmo ainda no corpo, porque quando ele fala alma, nós podemos também interpretar como o espírito encarnado. Kardec, ele traz esse termo alma, se referindo ao espírito encarnado. Então, como que nós podemos nos elevar às altas regiões espirituais? Porque nós sabemos que quando nós nos afastamos do corpo físico, no momento do descanso, quando estamos dormindo, enquanto o nosso corpo físico, ele descansa, se refaz, a alma, o espírito, ele vai a outros lugares. Ele pode estudar, ele pode participar de cursos, encontros em várias regiões. E essas regiões espirituais podem ser regiões superiores, como podem ser regiões inferiores. Quando nós acordamos angustiados pelos pesadelos que tivemos, porque fomos a regiões ainda inferiores. E é isso que Vicente de Paulo coloca, que somente através da caridade, somente através da bondade, amparando os nossos irmãos, deixando o egoísmo de lado, é que nós vamos poder nos elevar. Prossegue ele: cumprido esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Vejam, Jesus já havia dito
que a felicidade não é deste mundo. Porque, na realidade, enquanto estamos aqui de passagem, no nível espiritual, moral que se encontra o nosso planeta, nós não vamos ter felicidade. Temos momentos felizes. Às vezes até o sorriso de uma criança, uma flor que está desabrochando, um pássaro cantando, toca os nossos corações. Um abraço de um amigo, nós sentimos essa felicidade. Mas são momentos de felicidade. Agora, essa felicidade eterna, como diz o benfeitor, para que nós possamos abrir esses caminhos a essa felicidade, nós precisamos praticar a bondade, a caridade, que ele diz é um dever. Ao demais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Já falamos em encontros anteriores sobre a caridade moral e a caridade material. Então, quem porventura não teve a oportunidade de assistir, procurem depois lá no nosso canal do YouTube, lá na playlist Estudos do Evangelho, capítulo 13, que vocês vão ver essa diferença entre caridade moral e caridade material. E já falamos também a sensação de júbilo, de alegria que nós sentimos quando nós realizamos um ato bom, quando nós amparamos e auxiliamos alguém. É mais do que se nós estivéssemos realizando algo pessoal para nós, irmos a uma festa, a um passeio. É gostoso, lógico que é, encontrarmos amigos, mas essa íntima alegria ao fazermos o bem, ela é muito grande. Mas prossegue dizendo: se unicamente buscasses a volúpia que uma ação boa proporciona, conservar-vos-eis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos, rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda a piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. O que o benfeitor, ele vem dizendo? Quando nós realizamos uma ação boa, quando nós praticamos o bem, nós vamos nos sentir felizes. E ele diz, não falta exemplo, porque o que, em geral, muitas pessoas dizem para se justificar é que, em primeiro lugar, não tem condições. Quem sou eu para fazer alguma coisa de bom? Eu ainda sou uma pessoa imperfeita, sou um pecador, sou isso, sou aquilo, e vai enumerando uma série de coisas para justificar que ele não pode realizar nada de bom. Mas, e ele pode, inclusive, também fazer essa observação dizendo: esse planeta, como que eu posso fazer algo de bom se só tem pessoas ruins nesse planeta? Nós só vemos coisas ruins diariamente. O mal, diariamente, na manchete das mídias sociais, porque antigamente a gente falava nos jornais, mas agora o jornal físico já praticamente não existe, mas a gente vê todos esses noticiários. Mas será que não existem pessoas que pratiquem o bem? É o que o benfeitor diz. Tem uma multidão de homens de bem. Não faltam exemplos. Nós é que, às vezes, ao invés de buscarmos as boas notícias, buscamos aquelas que não têm nada a acrescentar. Mas, nos diz ele, não vos disse Jesus, tudo que concerne às virtudes
da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Ontem, inclusive, na nossa preleção de segunda-feira, nós falamos sobre essa verdadeira missão de Jesus. Qual o objetivo de Jesus ter vindo pessoalmente aqui na Terra? Quem não teve a oportunidade de assistir, aproveitem, entrem depois lá na playlist Palestras do dia 10 de julho de 2023 para verem qual a verdadeira missão do Cristo. Mas o benfeitor diz, por que nós desprezamos esses ensinamentos? As palavras que ele nos deixou, diz ele, quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. E é verdade, vejam, a mensagem de 1858. Mas quantos de nós ainda perdemos um tempo enorme assistindo esses noticiários que não trazem nada de bom, vasculhando nas mídias as fofocas, as coisas que têm acontecido, que dão o ibope, mas é ibope o quê? Um ibope que não tem nada a acrescentar. E ele coloca, como que seria bom se as pessoas investissem mais nas leituras do Evangelho? Quando nós abrimos o Evangelho com muita fé, nós nos alimentamos com a mensagem que está ali. Desprezam, porém, esse livro. Consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário, a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Então, São Vicente de Paulo, ele nos convida a lermos o Evangelho. Nós que nos professamos espíritas cristãos, devemos ler o Evangelho, o Antigo e Novo Testamento, e buscarmos a compreensão da mensagem que ali se encontra, buscarmos estudos que possam nos auxiliar a aclarar essas mensagens que vieram através dos profetas, que vieram através dos evangelistas, que vieram através de Jesus. Ele coloca que nós, a maioria das vezes, inclusive nós espíritas, não temos o interesse, consideramos o Evangelho palavras ocas e ficam no esquecimento. E ele nos convida, lede-lhe as páginas cintilantes, mas meditai-as. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Ele já está fazendo um convite diretamente aos espíritas. Lembrando que a mensagem é de 1858. O Espiritismo estava iniciando, estava engatinhando. E ele traz essa mensagem convidando aqueles que estavam iniciando essa nova doutrina, a doutrina espírita, convidando a que todos se preparassem para esse momento que estava chegando.
apenas encorajamento é o que vos vimos dar, apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes. É que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Ele diz, olha, eu estou aqui porque Deus permitiu para poder trazer essa mensagem, estimular cada um de vocês. Por isso que Deus permite que nós, Espírito, nos manifestemos. Mas se cada um o quisesse, bastaria, veja o que ele diz, veja o que o benfeitor coloca. Mas se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. Então vejam, o benfeitor, ele coloca que nós tivéssemos realmente aquela vontade firme, não precisaríamos que eles viessem trazer aquelas instruções, aquelas orientações. Mas essas manifestações espíritas aconteciam porque muitos ainda, por conta própria, não conseguiam compreender. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, sem a caridade, não existem as outras. Então, para que nós possamos adquirir virtudes, segundo o benfeitor São Vicente de Paulo, nós precisamos, em primeiro lugar, aprendermos a praticar a caridade, para que a gente possa conquistar as demais virtudes. Sem a caridade, não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Vejam que linda essa colocação. Ele diz que a caridade é a emanação do Pai e a sua própria virtude, dada por ele a nós. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração disso ciente, bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Então ele diz como? Se a pessoa tiver essa certeza, como que a gente pode expulsar isso? Esse sentimento que vem diretamente de Deus? Qual filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia? A caridade? Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Então ele diz, eu não vou aqui fazer propaganda, e até constrangedor, as obras que eu realizava enquanto eu estava encarnado. Mas, verdade seja dita, diz ele, né? Em outras palavras, as obras que eu iniciei têm contribuído muito para o alívio dos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem lhes seja dado por missão continuar a minha tarefa. O espírito está lá, desencarnado. Aí eles pedem aos benfeitores que ao reencarnar, que eles possam ter por missão dar continuidade à obra de Vicente de Paulo. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo.
com todo júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios. Imensa dita, imensa aventura, imensa felicidade é a minha, diz Vicente de Paulo. Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honra o caráter, quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos, porque tem isso. A pessoa que fala boa vontade, às vezes a boa vontade não faz nada. Ela precisa ter uma firme vontade. Ele precisa ter vontade realmente. Muitos dizem assim, boa vontade. A boa vontade, ela tem que estar acompanhada dessa firme vontade, porque senão a pessoa não pratica nada. E ele vai encerrando, benfeitor, a sua mensagem dizendo, homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude, encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Vicente de Paulo diz, quando nós praticamos a caridade, essa alegria espiritual, ela já começa a se manifestar nos nossos corações, ainda encarnados. Encerra ele, sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos, os ensinamentos de Jesus. E ele encerra dizendo, assim seja. Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Amigos, faltam 2 minutos para a nossa reunião de vibração e irradiação, aproveitando para pedir desculpa àqueles que porventura tentaram entrar pelo Instagram e não conseguiram. Hoje, por motivos técnicos, nós transmitimos somente pelo Facebook, mas amanhã estará postado lá no nosso canal do YouTube esse nosso encontro da noite de hoje, desejando que a doce paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês, aos trabalhadores e aqueles que serão assistidos agora na reunião de 8h30 às 9h30 da noite. Mantenham-se em sintonia, mantenham-se confiantes e lembrando, quem desejar encaminhar alguma mensagem para o nosso Centro Espírita, o novo número do nosso Centro Espírita, DDD é o 19, DDD 19, e o celular é o 99 456 4473. Então, o novo número do celular do nosso Centro Espírita, do WhatsApp do nosso Centro Espírita, o DDD é o 19 e o celular 99 456 4473. A doce paz de Jesus permaneça no lar, no coração de cada um de vocês. Muita paz, até domingo no Evangelho do Lar. Fiquem em paz.